Cólera em Angola, mais 222 novos casos foram registados nas últimas 24 horas. Pesquisas alertam o nível de microplástico no ambiente pode ser 3 vezes superior até 2060 em todo o planeta. Sporting de Luanda e 1º de Maio qualificados para a Taça de Angola em futebol. Hoje notícias desta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Boa tarde. Populares de diferentes zonas urbanas e periféricas de Luanda mostram-se cada vez mais atentos às medidas de prevenção contra a cólera, mas defendem um reforço urgente nas ações de controlo e combate ao surto que continua a ceifar vidas. Apesar do aumento das campanhas de sensibilização, moradores do bairro da Madeira, no município do Sambizanga, continuam preocupados com a propagação da cólera devido à fragilidade na condição de saneamento à volta daquela localidade. Aqui que nos preocupa mesmo é as moscas, muita mosca, lixo. E água, também não temos água. Queremos água. Quem está falando desse bairro é mais tipo os homens da saúde. Entrar nas casas e ver o saneamento básico de cada pessoa mesmo daqui do bairro. Durante uma ronda feita pelo bairro, muitos populares afirmaram já estar informados sobre os principais cuidados a ter para evitar o contágio, como a lavagem das mãos, o consumo de água potável e o saneamento básico. O bairro conta atualmente com um centro de reidratação que, segundo uma enfermeira local, atende em média 3 pacientes por dia. Antigamente, quando começou a cólera, nós tínhamos uma demanda grande e a maior parte era criança, mas graças a Deus agora reduziram, temos tido poucos casos, por dia pode nos aparecer 1 a 2 casos e quando aparecem, nós sabemos que a cólera ela apresenta 3 fases, tem a fase A, a fase B e a fase C. Quando nos aparece um caso na fase A, nós fizemos a hidratação deste mesmo paciente. Nos centros urbanos, a opinião pública aponta para a necessidade de uma intervenção mais robusta do governo, especialmente nas zonas com maior problema no abastecimento de água e na recolha de resíduos. E se nós temos uma empresa para o tratamento da água, para o consumo do povo de Luanda, então deveria ser em melhores condições. Não só da água, mas estamos a falar também em questão de saneamento básico, do lixo, realmente, que é uma grande problemática na nossa cidade de Luanda. Porque está a vitimar muita gente, já vão lá quase 400 e tal mortos e 12.800 idosos de infecções, segundo o que estamos a acompanhar, e é muito preocupante. Poderiam aqui passar em forma de palestras, passar nas zonas, nas comunidades, falar um pouco sobre a cólera, não é, para nós se livrar desta situação. Desde janeiro deste ano, o surto da cólera já provocou mais de 400 mortes em Angola. Entrevistado pela nossa equipa, um jovem residente falou da importância de haver mais humanismo nas unidades hospitalares, como parte das medidas de combate. Os nossos enfermeiros, né, angolanos, e a melhorar-se nesse lado de atendimento para que o paciente chegue ao hospital e em vez de estar aí estar aí em demora, que logo que chegue tenha um atendimento eficaz. Dados das últimas 24 horas apontam para 3 mortes e 202 novos casos. A província do Kwanza Norte registrou 2 mortes e Malange 1. Benguela é a província com maior número de novos casos, com 86, seguida de Luanda com 44, Kwanza Norte 31, Malange 17 e Bengo 7. Angola registrou nas últimas 24 horas 222 novos casos de cólera, com mais 4 mortes, sendo 2 na província de Icolo e Bengo, 1 em Luanda, 1 na província de Malange. Desde o início do surto foi reportado um total cumulativo de 13.024 casos da doença. 482 pessoas já perderam a vida pela doença. Na província do Ambo, os casos de malária lideram as estatísticas de internamento no Hospital Pediátrico do CFB. A média diária é de 50 pessoas, segundo a direção do hospital. Entretanto, o mais preocupante é que todos os dias morrem de 3 a 5 crianças.
uma cama para 2 a 3 crianças. É esta a realidade que está a deixar agastadas algumas mães que se encontram com os seus filhos internados. Cheguei esta manhã. O que nos trouxe aqui é febre e dor de cabeça. Cada cama tem sido 2 crianças. Malária, o outro está com desnutrição. Como é que está seu atendimento aqui? Razoável. Tem enfermeiras boas e também tem enfermeiras rancorosas. Dão muito berro nas mães. Temos camas de 2 crianças e com as mães são 4. Também temos camas que têm 3 crianças. Com a mãe são 5. Está mal. Também não temos cobertores. Os lençóis são poucos. Temos lençóis rasgados nas camas. Estamos mal. Também estamos falta de mosquiteiro. Neste momento, o hospital do CFB funciona como uma secção de pediatria do Hospital Geral do Huambo, atendendo assim às populações desta região que acabam por ser superiores à capacidade de internamento desta unidade sanitária. O que me trouxe é bronquite e tosse e febre no meu filho. Internei já quarta-feira passada, hoje já se fiz 8 dias. Estava lá na reanimação, então ontem assim que me meteram aqui na sala normal. Aqui as condições são mesmo aquela. Cada cama, assim na cama solteira, 3. E nessas camas aí que é berço, 2 crianças. Isso nos preocupa muito porque às vezes o doente que você está ao lado dele, às vezes tem um sintoma de sarampo. Então você vieste com outro sintoma e fazem troca. Tipo, eu já estava aqui mesmo nessa cama porque ele é hidropanocítico. Fui em casa, assim que cheguei lá, só passei uma noite. A criança começou a apresentar outra doença, viemos de novo. O secretário de Estado para a área hospitalar garante que a situação da partilha de camas será resolvida ainda esta semana. Na assistência pediátrica, temos um fluxo muito grande de pacientes, aproximadamente 300 pacientes por dia, e destes quase 40 estão a merecer internamento. O que temos que melhorar é a acomodação dos pacientes. Não é aconselhável termos 2 pacientes por cama, produto do que já sabemos, as doenças podem ser transmitidas de forma cruzada. Temos esses 2, 3 dias para ultrapassar isso. As mortes por malária constituem também preocupação na maior unidade sanitária da província, com registros de mais de 2 mortes diariamente. Neste preciso momento, contamos com 128 pacientes internados por malária a nível do hospital. Em termos de taxa de mortalidade por malária, é a mais preocupante. 5 a 3 crianças a nível da província, 5 a 3 crianças, especificamente no Hospital Geral. 2 crianças, podemos dar um dado mais exato. Foram distribuídos mosquiteiros impregnados com anti-repelentes contra a malária e vamos fazer a distribuição sem dificuldade de nenhum tipo. No Hospital Geral do Huambo, Leonardo Inocêncio visitou igualmente o Banco de Urgência de Medicina, a atual pediatria, onde interagiu com os profissionais da área e fez ainda uma visita à farmácia da mesma unidade sanitária. A taxa de mortalidade em Angola reduziu de 271 mil nados vivos para 170 mil entre 2016 a 2024. Os dados constam do relatório preliminar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentado em Luanda. O governo angolano está a preparar o segundo relatório nacional voluntário sobre a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas com base nos 5 pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente pessoas, planetas, prosperidade, paz e parcerias. O relatório preliminar, apresentado nesta quarta-feira, dá conta que entre os aceleradores do desenvolvimento sustentável em Angola estão fundamentalmente os setores da saúde, educação, agricultura, eletricidade e outros, como confirma o secretário de Estado para o Planeamento, Luís Epalanga. O que nós pretendemos fazer foi colher contribuições dos mais diversos órgãos da sociedade civil, academia, setor privado, parceiros de cooperação e, preliminarmente, o relatório dá conta de que temos progressos assinaláveis, temos desafios, mas também temos oportunidades. O relatório dá conta de que os aceleradores dos ODS em Angola são fundamentalmente o setor da saúde, educação, agricultura, eletricidade, saneamento básico, proteção social. Ainda assim, também reconhecemos que existem desafios em relação aos quais estão a ser desenvolvido um conjunto de programas no âmbito do PDN que visam colmatar e mitigar
os desafios ainda prevalecentes. O secretário de Estado diz que, apesar dos avanços registados, muito ainda há por se fazer. E entre os avanços, o relatório preliminar no setor da saúde indica que a taxa de mortalidade reduziu significativamente no período de 2016-2024. E preliminarmente também, a nível da saúde, o que se constata é que Angola terá registrado progresso assinalável. 1.000 crianças, 1.000 nados vivos para 170. Tivemos o aumento ou a redução da taxa de mortalidade por malária de 44% para 32% neste período. A nível da educação, o que nós constatamos é que a taxa de integração de crianças no ensino secundário terá aumentado de 69% para 70,8%. A nível do setor da proteção social, por via dos vários programas que estão a ser implementados, já conseguimos beneficiar um total, até 2024, um total de cerca de 1.070.000 famílias por via do projeto Quenda. Assistimos com cestas básicas cerca de 10.000 idosos. E a nível do setor da eletricidade, vemos que a taxa de eletrificação terá aumentado para cerca de 45%. O encontro técnico teve lugar em Luanda e contou com a presença de representantes das Nações Unidas e do Ministério do Planeamento. Recordo que o relatório preliminar de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será apresentado em julho próximo em Nova Iorque. O presidente do Togo, Faure Sozina Nassimbe, a quem foi recentemente confiada a missão de mediar o conflito no leste da República Democrática do Congo, cumpriu nesta quarta-feira uma visita oficial de algumas horas a Angola. O estadista togolês foi recebido pelo presidente da União Africana e chefe de Estado angolano, João Lourenço. O encontro serviu para concertar estratégias e reforçar o plano diplomático alinhado para o alcance da paz no país vizinho. À sua chegada, o presidente do Togo foi recebido pelo presidente angolano e presidente da União Africana, João Lourenço, tendo os dois seguido depois para uma reunião à porta fechada. No encontro de aproximadamente uma hora, os estadistas falaram sobre a situação prevalecente no leste da República Democrática do Congo. O presidente angolano, João Lourenço, anunciou em finais do mês passado a sua saída definitiva da mediação para se dedicar ao continente, sendo que assume agora a presidência da União Africana. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, fez um balanço do encontro entre os dois estadistas. Quem assume uma responsabilidade de género tem como passagem obrigatória a cidade de Luanda para justamente falar com Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, não só como mediador até lá do processo, mas também como Presidente da União Africana. E, sobretudo, pelo facto de a decisão, portanto, submetida ao Estado-membro, diz claramente que o Presidente Faure Nassimbe é designado para continuar os esforços, portanto, envidados pelo Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço na procura de solução no leste da RDC e na normalização das relações entre os dois Estados. E ainda a mesma decisão, além de lhe dar essa missão, portanto, dá também uma missão à Comissão da União Africana, que deve preparar todos os aspectos relacionados com esta missão para poder, portanto, beneficiar do apoio da Comissão da União Africana, mas também da Presidência da União Africana. Portanto, a conversa de hoje tratou justamente de dar toda a informação existente e não só, mas também para passar a experiência, porque, enfim, ao cabo, é uma experiência acumulada pela República de Angola, não só sobre este conflito, mas na região dos Grandes Lagos, em que ele continua a assumir muitas responsabilidades. O chefe da diplomacia angolana referiu que, apesar de deixar a mediação, Angola e o seu presidente vão continuar a acompanhar todo o desenvolvimento da situação no leste da RDC, visando a pacificação daquela região. O trabalho vai continuar com acompanhamento, com certeza, cada vez
que for necessário por parte do novo mediador, ele vai, com certeza, recorrer a Luanda e a nossa qualidade de presidentes da União Africana, mas também pelo trabalho, pela memória que é acumulada sobre esse dossiê, a contribuição que nós continuaremos a dar também para esse dossiê. Porque, como sabem, o presidente da União Africana tem responsabilidades acrescidas. Portanto, vai, com certeza, o presidente João Manuel Gonçalo Lourenço estar presente cada vez que a União Africana assim o requerer, para dar todo o apoio necessário para a procura de uma paz duradoura, não só na República Democrática do Congo, mas também nas outras partes. Presidente da União Africana e da República de Angola, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, no Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado togolês, Faure Gnassingbe, designado como novo mediador para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Sobre a mesa esteve o dossiê Paz e Segurança na RDC. Angola e Argélia rubricaram um memorando de entendimento sobre a criação de um mecanismo de consultas públicas bilaterais no domínio econômico. O memorando prioriza setores como mineiro, transportes e turismo. A visita visa reforçar as relações político-diplomáticas, bem como a troca de experiência sobre os desenvolvimentos políticos e socioeconômicos nos respectivos países. Na ocasião, a secretária de Estado para as Relações Exteriores do MIREX e a secretária de Estado dos Assuntos Africanos da República Popular Argelina assinaram um memorando de entendimento sobre a criação de um mecanismo de consultas públicas. O documento reflete o compromisso dos dois países relacionados à cooperação econômica, transporte, turismo, minas e ensino superior. Les grands enjeux régionaux et internationaux. Nos échanges ont été directs, riches et tournés vers l'avenir. Ils ont mis en évidence une convergence remarquable de points de vue entre l'Algérie et l'Angola, notamment sur les questions cruciales pour notre continent. Nesta quarta-feira, uma delegação da República Argelina, democrática e popular, liderada pela secretária de Estado dos Assuntos Africanos deste país, iniciou uma visita oficial de 3 dias em Angola. O memorando pretende também reforçar o setor da educação no nosso país. Tive a honra de reunir com a minha homóloga Argelina num encontro marcado por um espírito de amizade e cooperação entre os dois países, reafirmando a importância do incremento da cooperação entre os dois países, cooperação histórica, cooperação comercial, cooperação econômica. Também assinamos um memorando de entendimento sobre consultas políticas, que representa um passo importante e significativo, pois irá permitir o diálogo regular sobre questões bilaterais, regionais, internacionais entre os dois países. E também tivemos a necessidade de identificar algumas áreas de cooperação, como áreas como alvo, setor turismo, agricultura, energia, ensino superior e outros. O encontro serviu igualmente para sublinhar a amizade entre o povo angolano e o argelino, que datam desde o período da luta pela independência de Angola. Sur le plan économique,
Nous avons exploré de nouvelles pistes de coopération. Exploramos novas pistas de cooperação. L'Algérie est pleinement disposée à développer des partenariats concrets com parcerias concretas avec l'Angola dans des secteurs clés, nos sectores chaves, notamment l'énergie, les mines, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, le transport aérien et le tourisme. Os assuntos regionais e internacionais de interesse comum, bem como a presidência de Angola na União Africana e a pacificação do conflito em África, também estiveram na base desta visita. No quadro das jornadas técnicas e científicas em alusão ao Dia do Trabalhador Mineiro Angolano 2025, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás realiza uma feira educativa. Na cobertura desta feira está o repórter Horácio Bapolo. Horácio, boa tarde. Que novidades é que tens sobre esta feira? Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir do parque de estacionamento aqui do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, onde acontece as Jornadas do Trabalhador Mineiro, que teve abertura no dia 15 e vai até ao dia 27 deste mês. Esta jornada acontece sobre o lema Mineração Responsável e Futuro Brilhante. O discurso de abertura foi feito pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que passou aqui alguns conselhos e a experiência aos estudantes do setor. Vale mesmo dizer que estão aqui estudantes do setor e também responsáveis de instituições do setor que vão tendo aqui algumas experiências dos mais antigos neste setor e vão passando aqui vários dados. Mas eu tenho aqui comigo o Diretor Nacional dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Paulo Tanganha. Muito boa tarde, senhor Diretor. Diga-nos qual é o objetivo deste evento e quais são os desafios do setor atualmente. Muito boa tarde a todos, nossos telespectadores. As jornadas do Mineiro que foram lançadas desde o dia 15 e irá até o dia 27 do corrente mês, de abril, tem como objetivo trazer a informação ao público no geral da importância do trabalhador do setor mineiro e valorizar esses funcionários que são grandes guerreiros porque trabalham em ambientes distantes, uma vez que os recursos minerais não ocorrem nas cidades, nas áreas urbanas, mas sim nas áreas remotas. Mas o gosto pela profissão, esses grandes guerreiros, os mineiros, vão para essas áreas distantes, abandonam as suas famílias e conseguem trazer recursos minerais para a nossa indústria transformadora que sustenta a economia e a nossa população. O lema atualmente desta jornada é Mineração Responsável, Futuro Brilhante. Por que este tema? Bem, primeiro porque a atividade mineira em Angola é feita de forma sustentável. Nós, para atribuir direitos mineiros a qualquer empresa do setor privado, exigimos o estudo de impacto ambiental para garantir que, após a atividade mineira de extração concluir, haverá atividade de recuperação ambiental, de modo a deixar essa área explorada útil para outras atividades econômicas. A componente sustentável é acautelada desse jeito. Futuro brilhante porque não existe futuro sem matéria-prima para sustentar a atividade da nossa população. Como eu mencionei anteriormente na minha preleção, que alguém com esperança de vida de 78 anos precisa de cerca de 1.600 toneladas de recursos minerais. Dali é que futuro brilhante para as futuras gerações, de forma sustentável, em que o ambiente está bem cuidado e a riqueza gerada, e aí teremos uma sociedade sã. O que é necessário para termos um crescimento mais robusto no setor? Isso está tudo no nosso plano de desenvolvimento sectorial, como também no plano de desenvolvimento nacional, instrumentos de governação próprio. Nós demos conta que o primeiro fator é humano, os
mineiro que precisam de serem treinados constantemente devido à constante aparição de tecnologias novas que tornam a atividade mineira menos expendiosa, mas, no entanto, precisamos de treinamento. E a segunda componente tem a ver com a melhoria constante do conhecimento geocientífico do país. Felizmente, na nossa estrutura orgânica do Ministério, temos o Instituto Geológico de Angola, que é responsável por constante atualização do conhecimento geocientífico do nosso país. E outra componente é assegurar a competitividade dos nossos instrumentos legislativos que garantem um ambiente de negócio mais favorável para o setor privado, principalmente para os nacionais, como também para os estrangeiros. Muito obrigado. Eram palavras de Paulo Tanganha, diretor nacional dos recursos minerais, petróleo e gás. Nesta altura, este espaço está coberto por uma exposição de várias empresas que atuam no setor. Aqui as empresas estão a expor alguns dos seus serviços, aquilo que os complementa no dia a dia. Portanto, segundo disse há bocadinho, o discurso de abertura foi feito pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que também avançou aqui a necessidade de investir no conhecimento para que o país continue a ter mais indústria, a promover mais emprego e a gastar menos dinheiro com a importação de serviços neste setor. São esses os dados que podemos avançar, sendo que outros detalhes nós voltaremos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolho. Obrigada por estas informações. Agora, 12h26, vamos à primeira paragem. No regresso, você confere todas as novidades do desporto. Até já. Doze horas 29 minutos, estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência. A Agência Angolana de Supervisão e Regulação de Seguros e Fundos de Pensões realiza neste momento a apresentação do seu plano, esta apresentação, e traz aqui outros detalhes. Edna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde para quem nos acompanha. O Plano Estratégico 2025-2029 vai guiar os trabalhos feitos pela ARCEG ao longo dos próximos 5 anos. O novo plano vai destacar as prioridades de atuação da instituição. Nós vamos rapidamente ouvir César Marcelino, ele que é diretor do Gabinete de Estudo Planeamento Estratégico. Ele, na sua explanação, falou de vários eixos que vão guiar esta instituição no próximo quinquênio. Vamos ouvir. De forma muito resumida, o plano estratégico surge, primeiro, na necessidade de se dar continuidade, do que de bom se conseguiu no plano passado, mas também corrigir os erros do passado, de formas a que consigamos, fundamentalmente, trazer soluções claras do que devemos fazer e evitar aquilo que não devemos fazer. Portanto, este plano estratégico ele está dividido fundamentalmente em 12 capítulos, entre os quais, embora não me hei de debruçar sobre os 12, mas apresentar os principais aspectos que compõem o nosso plano estratégico. Assim, e antes de tudo, é importante, embora já saibamos, recordar 3 aspectos fundamentais. Primeiro, dentre todos, a missão da ARCEG. Existimos, senão, para garantir, acima de tudo, a regulação, a supervisão e a fiscalização de toda e qualquer atividade relacionada a produtos de seguros e de fundos de pensões. Mas o fim último é de todo a que todo e qualquer consumidor destes produtos, sob circunstância nenhuma e pretexto algum, veja os seus direitos defraudados.
Igualmente, temos uma visão muito clara, pois pretendemos, enquanto existirmos, garantir a promoção da inovação, garantir igualmente a transparência e promover a sã concorrência. E prezamos por valores fundamentais, sem os quais não é possível, senhoras e senhores, cumprir a nossa missão, nem muito menos alcançar a nossa visão. Buscamos a integridade, buscamos a transparência, o profissionalismo, a imparcialidade, a responsabilidade, a disciplina e, por último, todavia, não menos importante, a ética. Reavivados estes 3 pilares que são fundamentais para qualquer instituição, tenho o prazer de então discursar sobre a nossa estratégia. E é fundamental destacar que a ARCEG, embora seja uma entidade reguladora e tenha todo o seu escopo direcionado ao mercado de seguros e de fundos de pensões, é igualmente importante relembrarmos que estamos inseridos numa geografia que tem um sistema político e económico. Marcelino, diretor do Gabinete de Estudo e Planeamento Estratégico da ARCEG, na sua explanação, ele falou também das ações prioritárias para a proteção dos direitos dos consumidores. Um dado importante que foi dado aqui é que 80% dos veículos em Angola não possuem seguro obrigatório e estão a ser gizadas estratégias para então ver melhorada esta situação. Além deste primeiro encontro que está aqui a acontecer na sede da ARCEG, vai ser também lançado ainda daqui mais a alguns instantes o Seminário Regional da África Subsaariana. Este é o dado que lhe damos a ver a essa hora. Mais sobre este assunto vai poder acompanhar nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir da sede da ARCEG despedem-se Josimar Manuel e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino. O Sporting de Luanda qualificou-se nesta quarta-feira aos quartos de final da Taça de Angola em futebol ao vencer o Desportivo da Lunda Sul nos penaltis por 5-4. As duas equipas entraram cientes de que a partida era bastante importante para a história, pois era a primeira vez que os dois emblemas se defrontavam oficialmente e cada uma queria carimbar com um resultado positivo este primeiro desafio. Durante os primeiros 45 minutos, as duas equipas correram de um lado ao outro, criaram perigos. No entanto, a verdade é que o nulo acompanhou os dois contendores ao intervalo. O Desportivo da Lunda Sul entrou mais pressionante na segunda metade do encontro, com o jogador Lunda Sulenho a tirar mal as medidas no momento do toque final. Depois, os Leões de Luanda conseguiram estancar o maior caudal ofensivo do Desportivo da Lunda Sul, deixando as coisas novamente equilibradas nos 3 setores do campo. Como o empate prevaleceu até ao último minuto do tempo regulamentar, o duelo foi decidido na marcação de penaltis. Neste quesito, o Sporting Clube de Luanda foi mais assertivo ao converter 5 penalidades contra 4 da turma de Maurílio Silva da Lunda Sul. Patrício Correia, técnico do Sporting de Luanda, felicitou a sua equipa pela qualificação aos quartos de final da Taça de Angola. Primeiro é parabenizar os meus valentes rapazes. Nós sabíamos que não seria um jogo fácil, mas fomos guerreiros. Fizemos exatamente aquilo que nós tínhamos perspectivado, conseguimos explorar as facilidades que o adversário nos concedeu. Nós estamos na próxima fase, vamos continuar a caminhar com muita humildade, mas um sentido de compromisso muito grande. 5-4 é o resultado que coloca o Sporting de Luanda na outra fase da Taça de Angola, no caso os quartos de final, em que o Sporting vai visitar o São Salvador de Flávio Amado, no Álvaro Buta, na província do Zaire, no próximo dia 30 do mês em curso. O 1º de maio de Benguela venceu o Gelson por 2-1 e garantiu presença nos quartos de final da Taça de Angola.
As duas formações que disputam a segundona encontraram-se no estádio dos Coqueiros, na Baixa Antiga de Luanda, para o jogo dos oitavos de final da segunda maior prova de futebol do nosso país, a Taça de Angola. A formação de Luanda tomou as rédeas da partida, criando oportunidades que pudessem resultar em golo, porém sem sucesso. O 1º de Maio de Benguela, desinibido, veio a Luanda não a passeio e procurava responder na mesma moeda. Todavia, o nulo permaneceu até ao intervalo. No reatar, a tônica dominante do encontro teimava em surgir e quando surgiu, o pouco público que se fez presente nos Coqueiros vibrou com o tento de vai-vai para a formação de Benguela. Moralizados, os bengalenses tudo fizeram para a conquista da vitória diante de um Gelson apático e sem soluções. Chuchu apontou o segundo golo para a equipa de Benguela. Antes do apito final, o Gelson apontou o golo de honra na marca dos 11 metros por intermédio de Braulio. Nas reações, o treinador do 1º de Maio, António Coimbra, felicitou a sua rapaziada pela vitória. Parabenizar as duas equipas, penso que proporcionaram um bom espetáculo. Foi um jogo repartido, onde a primeira parte temos que reconhecer com todo o mérito que o Gelson foi superior a nós. Fizemos algumas mexidas do que nós entendemos o que era o nosso jogo. Melhoramos muito, fizemos o gol, acho que fizemos o gol na melhor altura possível. E pensamos nós que depois o que se vê o resto é mesmo contra tudo, conseguimos vencer o jogo. Parabenizar a rapaziada, nossa rapaziada, agora é pensar no regresso e pensar no próximo jogo. Por outro lado, o treinador do Gelson, Paulo Dias, lamentou a derrota do seu conjunto. Faltou aí gols, a equipa fez um belo primeiro tempo, mas não conseguimos marcar os gols necessários. Nós cometemos 2 erros agora no segundo tempo e o futebol é isso, você sofre, perde o jogo. Com este resultado, o 1º de Maio passa assim para os quartos de final da Taça de Angola e terá pela frente o 1º de agosto. A partida está agendada para o próximo dia 30 de abril. A junta militar no poder em Mianmar, antiga Birmânia, anunciou hoje a libertação de cerca de 5 mil prisioneiros no âmbito de uma amnistia para assinalar o Ano Novo no país. O assunto está no topo da página internacional. A junta militar no poder em Mianmar, antiga Birmânia, anunciou hoje a libertação de cerca de 5 mil prisioneiros no âmbito de uma amnistia para assinalar o Ano Novo no país. E de acordo com o comunicado do Exército, 4.893 prisioneiros serão amnistiados para participar no processo de construção do Estado para a paz de espírito do povo e de razões e compaixão, como associação ilegal e terrorismo, homicídio ou violação. A maioria dos prisioneiros políticos de alto nível, incluindo a antiga primeira-ministra deposta no golpe de 2001, Aung San Suu Kyi, continua detida. A amnistia são regularmente anunciadas para assinalar feriados nacionais ou budistas. A Organização Mundial do Comércio diz que o volume de comércio no mercado em todo o mundo provavelmente diminuirá a 0,2% este ano devido às mudanças nas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um impasse com a China, mas sofrerá um golpe mais severo se Trump mantivesse suas tarifas recíprocas mais duras. O declínio no comércio será particularmente acentuado na América do Norte, mesmo sem as tarifas mais rígidas, disse o Fórum no Comércio Global na quarta-feira, com exportações para lá deste ano devendo cair 12,6% e as importações a 9,6%. A Organização Mundial do Comércio baseou o seu relatório na situação tarifária na segunda-feira. Inicialmente, esperava-se que 2025 e 2026 tivessem uma expansão contínua no comércio mundial, mas a guerra comercial de Trump forçou os economistas da Organização Mundial do Comércio a baixar substancialmente sua previsão, disse o Fórum. Mais de 3,7 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil no primeiro trimestre deste ano. Um acordo para o gigante sul-americano indicou na quarta-feira o governo brasileiro. No total, o país registrou uma entrada de 3.739.649 visitantes de janeiro a março, num período marcado pelo verão brasileiro e pelo carnaval. Este resultado representa o aumento de 47,5%
2,8% quando comparado no período homólogo do ano anterior. O número de europeus estrangeiros no país também cresceu de forma significativa no primeiro trimestre, com alta de 88,29%. Países como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha lideraram a lista de visitantes europeus, indica um comunicado do Ministério do Turismo brasileiro. Agora, um alerta. O nível de microplásticos no ambiente em todo o planeta poderá ser 3 vezes superior em 2060 do que em 2019, mesmo com a implementação de um de 2 cenários políticos ambiciosos para a redução do plástico. De acordo com o novo modelo que integra parâmetros terrestres, marítimos e aéreos e cujos resultados foram publicados na revista Science Advances, e, segundo os cientistas, aperfeiçoa as análises existentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sob a direção de Gérald Sonck, do Laboratório de Geociências e Ambiente de Toulouse, em França. A equipa utilizou dados recentes e modelos acoplados terra, mar, atmosfera para recalcular a acumulação de plástico nos oceanos, representada pelo número de depósitos de plástico marinho, e o transporte terra-mar de 1950 a 2060. Os resultados diferem, dizem eles, marcadamente das estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que em 2022 publicou 2 propostas para reduzir a poluição por plásticos, uma ação regional e outra global. A abordagem da equipa de Sonck indica que em 2015 havia provavelmente 4 a 9 vezes mais poluição plástica do que se pensava anteriormente. A partir dos dados revistos, os investigadores reavaliaram as projeções baseadas em cada um dos roteiros, bem como o cenário de mudança do sistema, semelhante à ação global da OCDE. No total, os resultados mostraram que o transporte terrestre e marítimo total de plásticos aumentará para 23 teragramas até 2045. Após 2045, estabilizará com uma ação regional e diminuirá com uma ação global, ou com SCS. A pesquisa refere mesmo com uma ação global ou com SCS, os microplásticos com menos de 0,3 milímetros poderão ainda ser 3 vezes maiores em 2060 do que em 2019. Especificamente, a estimativa de fluxos e taxas é bastante arriscada, devido à falta de informação sobre as taxas reais de fragmentação, degradação, sedimentação ou agregação, especialmente dos microplásticos mais pequenos, e a informação disponível baseia-se em estimativas da literatura que utilizam metodologias diferentes, se não incompatíveis. O esforço é interessante, mas as suas conclusões são apenas a previsão a longo prazo de um modelo muito simples que carrega uma grande quantidade de incerteza. Além disso, baseia-se numa previsão da OCDE, que, por sua vez, utiliza o seu próprio modelo para estimar que a utilização de plásticos triplicará entre 2019 e 2060. Para isso, a produção deveria crescer a uma taxa de 3% por ano, progressão geométrica, durante os próximos 38 anos, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 2,4% e a dos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, de 0,8%, de acordo com os dados da Plastics Europe. A seguir, sede da Rádio Nacional de Angola é agora Património Cultural Nacional. É para ver daqui a pouco, agora são 12 horas e 45 minutos. Hoje Notícias volta já a seguir. 12 horas e 47 minutos, estamos de volta. O Ministério da Cultura, no âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala a 18 de abril, à luz do tema sugerido pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios ICOMOS, que reflete este ano sobre o património exposto às catástrofes e aos conflitos, classificou como Património Cultural Nacional o edifício sede da Rádio Nacional de Angola. Hoje acontece o descerramento da placa classificativa. O Simão João está a acompanhar este ato e traz aqui outros detalhes.
Simão João, boa tarde. Exatamente, muito boa tarde. Já foi descerrada a placa que leva a Rádio Nacional de Angola à categoria de Monumento Histórico Nacional, um momento que foi então prestigiado pelo Ministro da Cultura, Filipe Zau, com quem nós vamos agora à conversa. Senhor Ministro, muito boa tarde. Foi descerrada esta placa aqui que simboliza, ou seja, a Rádio Nacional de Angola, a elevação da categoria histórico-cultural. O que representa de facto este momento para o país e não só? É importante, representa memória, representa identidade. Portanto, no âmbito do Dia dos Monumentos e Sítios, portanto, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, é sempre hábito de nós listarmos um conjunto de patrimónios a serem reconhecidos para que gerações vindouras possam se lembrar, não é verdade, e ter sempre em consciência do que é grande parte da nossa identidade. E, portanto, a nossa cultura, a nossa identidade, do ponto de vista do sentido de pertença, temos que classificar quer os monumentos, mas também a nível dos acervos imateriais. Este é um acervo material, há outros acervos imateriais que nós temos estado a registar e, portanto, isto faz parte deste dia, para que a cultura seja vista não apenas como recreação, mas também seja vista como património, como pertença, como identidade e portanto, isso tudo está sempre ligado à história do próprio país. E há aqui um grande acervo, há toda a necessidade também de divulgar-se, de facto, este material que a Rádio Nacional de Angola tem aqui. Não, exatamente, sobretudo do ponto de vista arquivístico. Eu estive a falar com o PCA da rádio, pelo que eu estive a ver, há que fazer um trabalho conjunto com o Instituto Nacional de Património Cultural e também com o Arquivo Nacional de Angola. Portanto, neste é algo que temos que trabalhar. Mas também temos que trabalhar com o Instituto de Línguas Nacionais, que é algo que também temos que trabalhar do ponto de vista do acervo. Então, a Rádio Nacional, na altura, era o monopólio de toda a comunicação social e, portanto, reservou muito da informação que se torna necessária até para estudo, para pesquisa também e para o ensino. Eu penso que com isto nós iremos agora trabalhar em conjunto, colaborando mais uns com os outros, para que realmente aquilo que existe para digitalizar, aquilo que existe para conservar, se possa fazer para que as gerações futuras, como eu disse, possam ter referências e não as percam, não é verdade, do sentido do país. Um país faz-se com referências, não é? Ele cristaliza e consolida-se com as referências históricas e patrimoniais, não é verdade? E também artísticas que se desenvolvem. Há muito aí em fita também das músicas que foram feitas há 50 anos e até há mais de 50 anos, têm de ser digitalizadas para efeitos museológicos, mas também que se possa resgatar muito do que se fazia antigamente. Obrigado. Aqui as palavras do Ministro da Cultura, Filipe Zau, que fez o descerramento da placa que leva a Rádio Nacional de Angola à categoria de Património Histórico-Cultural a nível nacional. É um assunto que nós vamos desenvolver em próximos serviços de informação da Rede Giração. Boa tarde. Boa tarde, Simão João, e obrigada por estas informações. É o edifício sede da RNA que agora passa a ser Património Cultural Nacional. Hoje Notícias regressa amanhã às 12 horas. Já sabe que é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Assim, uma ótima tarde. Fique em paz.